Comunicação e mercado. Para você que nos acompanha, o nosso convidado hoje é um executivo aqui de Criciúma que vai falar sobre um tema que assusta muita gente, que é um bicho de 7 cabeças, que é a questão da exportação e importação. E esses dias, numa conversa, eu acompanhei que ele conversava com outra pessoa que da Europa, algum importador queria saber se nós tínhamos limões, se ele tinha algum fornecedor de limões aqui na região para exportar para a Europa. Eu fiquei impressionada com isso, mas é assim que começa o trabalho também do Serviço de Exportação e Importação. E nós vamos conversar com o Renato Barata Gomes, que é neto do seu Wilson Barata, e o Wilson Barata que foi um grande incentivador do desenvolvimento de Criciúma, uma pessoa histórica em Criciúma. E o Renato, que nós vamos saber um pouco da história dele. Como é que você chegou, Renato, nesse trabalho de importação e exportação, e o que você realmente faz? Ele que é um dos diretores da UNQ Import Export. Renato, como é que conta a sua história? Oi, Joyce, tudo bem? Agradeço a oportunidade. Enfim, a minha história com o comércio exterior, ela iniciou já há bastante tempo, eu diria, sabe? Porque desde a época da escola, quando eu estava no terceiro ano, no primeiro semestre do terceiro ano... Colégio Marista? No Colégio Marista. Foi o primeiro contato, assim, com esse mundo internacional. Naquela época até não... já existia os intercâmbios, né? Mas naquela época não era muita gente que fazia. E eu lembro que eu estudava no IASIG, ali na escola de inglês, e na época surgiu essa oportunidade, eles comentaram um pouco sobre esse programa de intercâmbio, e aí na época fomos em 4 aqui de Criciúma, assim, do IASIG. Foi eu, o Lindino, que hoje mora nos Estados Unidos, o Rodrigo Rossoni e a Úrsula Zanata. Fomos nós 4 para os Estados Unidos. E aquilo me chamou muita atenção, eu fiquei 6 meses lá, uma experiência diferente, tu ir para um outro país onde ninguém te conhece, onde tu tens que desbravar e conquistar tuas coisas, né, pelo teu mérito, pelo teu relacionamento e tudo mais. E aquilo foi muito legal. E quando eu retornei, eu disse, poxa, tenho vontade de ter, né, de ter uma experiência no exterior, de ter esse convívio com o exterior. Aí eu acabei indo fazer a faculdade, eu fiz a faculdade de engenharia na PUC, em Porto Alegre. De lá tive algumas oportunidades que acabaram não dando certo para voltar a ter um contato com o exterior. Na época era para a Espanha, acabou não dando certo. Tive uma oportunidade para a Hungria também, que acabou não dando certo lá no processo seletivo. E aí no final da faculdade eu disse, poxa, eu quero ter uma experiência no exterior, quero ficar mais tempo lá fora. E aí eu comecei a participar dos programas de pós-graduação e mestrado, me inscrevi em alguns programas nos Estados Unidos e me inscrevi em alguns programas na Europa. E acabei sendo selecionado num programa na Alemanha, que era um programa bem bacana, porque ele te dava a oportunidade de, em 2 anos, tu concluir 2 mestrados, que era o slogan deles, eram 2 mestrados em 2 anos. Um mestrado técnico, que eu fiz na área de gestão internacional da produção, e um mestrado mais voltado para a área administrativa, que era a gestão da tecnologia global. Mais ou menos eram os 2 programas. E você já falava alemão? Você falava inglês? Eu só falava inglês na época e o programa foi todo em inglês. Ele era um programa internacional, patrocinado por empresas do mundo todo. Então, dependendo da tua localização, no caso os brasileiros, algumas empresas desse programa tinham interesse em estudantes latino-americanos, por exemplo. E no meu caso eu fui patrocinado pela ThyssenKrupp, que é um grupo que a gente aqui em Criciúma conhece mais pelos elevadores. Exato. Mas a Thyssen, na verdade, são 2 grupos, o Thyssen e o Krupp, que fizeram uma fusão. O grupo Krupp é um dos maiores produtores de aço do mundo. E a Thyssen, uma empresa mais voltada para a tecnologia, produção de equipamentos. Então a ThyssenKrupp hoje, eu diria que ela está inserida em diversos segmentos metal-mecânico. A parte toda de transporte, por exemplo, eles trabalham com produzem trens, produzem navios, produzem todas as partes de um carro. Eu costumava dizer que eles diziam o seguinte, que a gente só não é uma montadora
porque senão a gente ia concorrer com os nossos clientes. Porque eles têm tanta tecnologia, conseguem produzir tanto, que eles teriam condições de produzir produtos acabados, mas não é o interesse deles. Eu na TIC, então, eu acabei fazendo esses programas. Dali eu fui convidado para participar de um programa de trainee executivo deles, que era o programa... era um programa onde eu acabei fazendo rotação em diversos departamentos, mas principalmente a área de compras internacionais, que aí envolvia muito essa coisa da importação e a exportação de equipamentos para os projetos que a gente trabalhava, né? A área de controladoria, que tinha muito a ver também com essa questão das consolidações entre as filiais, então a contabilidade internacional, de certa forma, mas mais na área gerencial, não tanto na área contábil, né? E finalmente eu trabalhei na área de projetos. Então, isso tudo num segmento da Thyssen voltado à indústria automobilística. Então, a nossa empresa, a empresa que eu trabalhei, ela produzia linhas de montagem para automóveis. Então, foi uma experiência muito legal, porque eu comecei na Alemanha, fiquei 3 meses na Alemanha, depois eu fui transferido para a filial mexicana, onde eu fiquei praticamente 1 ano nesse projeto, e depois tive mais uma experiência aqui em Diadema, na filial de São Paulo, e finalmente nos Estados Unidos. Então, poxa, foi um projeto que me abriu muitas portas. Dali eu fui convidado a trabalhar numa filial americana. Eu fiquei lá nos Estados Unidos mais ou menos 1 ano e pouco, e aí acabaram acontecendo algumas coisas assim particulares. O meu avô ficou doente na época, um espelho, né, para toda a família, né, e para a história de Criciúma também. Também, né, uma pessoa assim muito dedicada e tudo, e ele acabou adoecendo. Isso me pesou bastante, assim, aquela coisa de tu tá te afastando devagarinho, né, das tuas raízes, porque nesse momento eu já tinha ficado praticamente 6 anos fora do Brasil, assim. A mãe também adoeceu, ficou um pouco doente, isso também pesou bastante. E aí comecei a cogitar de retornar ao Brasil. Aí eu acabei conhecendo o Edson Gaidzinski, na época lá nos Estados Unidos, e ele também, que morava lá, e tinha sido convidado a retornar ao Brasil para assumir a presidência da Eliane. E aí começamos a conversar, surgiu um convite, e aí eu vim para cá, vim para o Brasil para trabalhar na Eliane. Na Eliane eu conheci o Marcelo Halp, que depois veio a ser meu sócio na UNQ. Então, é engraçado como as coisas são, porque eu acabei entrando na engenharia, sempre gostei da área de gestão dentro da engenharia, tive a experiência lá fora, e com essa experiência na Thyssen, eu acabei me envolvendo muito com importação e exportação interna dentro do grupo, porque, por exemplo, no México, os equipamentos que a gente importava para montar na GM, por exemplo, do México, vinham da Alemanha, vinham dos Estados Unidos, vinham do Japão. Então eu tinha que trabalhar essa questão de importação, porque a equipe de projeto ela é que acompanhava toda essa instalação. Então ficava sobre a nossa alçada essa questão da responsabilidade da chegada dos produtos importados para a instalação nas fábricas. E aí depois acabei indo para a Eliane já numa área mais gerencial, que era uma área de desenvolvimento de novos negócios, que foi muito bacana porque a gente trabalhava produtos inovadores, produtos diferentes, né, que não haviam no mercado ainda. Então sempre trabalhando com coisas novas. E depois a ida para a UNQ, né, a fundação da UNQ junto com o Marcelo, meio que consolidou tudo isso, sabe? A gente hoje trabalha em diferentes segmentos da indústria, prestando um serviço de consultoria especializada, que é essa consultoria em importação, exportação, focada não só nas grandes empresas, mas até principalmente nas pequenas e médias, que é onde a gente acredita que tem um potencial de auxílio muito maior, né, de transformação, eu diria. A gente vê clientes nossos que começaram pequenos e hoje, nossa, vem escalando e crescendo de forma exponencial, eu diria assim. E isso é muito legal, assim, sabe? A gente, de certa forma, sentir que faz parte do crescimento de uma empresa, ampliando fronteiras ou trazendo coisas diferenciais que ela possa introduzir no mercado brasileiro, né? Então, de certa forma, assim, fico contente com o desfecho, sabe,
profissional e pessoal. Pessoal, assim, hoje você forma. mora em Criciúma, a UNQ é uma trade que tem 9 anos, não é? Está caminhando para o 10º ano, você e o Marcelo juntos, casou, tem a sua filhinha, e como é que foi, antes da gente entrar bem como é que foi essa questão de você saiu de uma zona de conforto, né, teus amigos, você tinha que idade, Renato? Eu saí, no intercâmbio eu saí com 16, fiquei 6 meses. Nossa, e depois pro mestrado eu fui com 22. 22, né? 22 para 23 anos. Como é que foi assim, essa tua... O que te levou? Bom, você foi motivado já para isso. Assim, quando eu tive essa primeira experiência lá na época da escola, me marcou muito, sabe? Essa coisa de viajar, de obter experiências diferentes. O curso de inglês, desculpa te interromper, independente da escola, o curso de inglês te motivou também a isso? Me motivou, certamente. Porque assim, isso eu percebo hoje com os meus alunos, porque eu também sou professor, Joyce, ali na Exucre, e eu percebo isso muito no contato diário assim, com os alunos. Eu não digo que tu tens que ter um inglês fluente já para ter essa experiência no exterior. Para ir para a Alemanha, sim. Eu já tive que fazer provas. O mestrado ele já exige um nível de inglês assim alto, né? Mas se tu tem uma base do inglês, ou se tu busca o inglês enquanto tu moras no Brasil, aquele medo de enfrentar algo novo, porque tu tens a barreira do idioma, tu tens a barreira cultural, tu tem aquela coisa de com pouca idade jovem, tu ter que enfrentar o mundo assim meio que sem nenhuma referência, né? Sair da zona de conforto. Sair totalmente da zona de conforto. Eu lembro que a gente, né, nas férias, no verão, o pessoal no carnaval, e assim, o pessoal me ligava de madrugada, aí cara, quando é que tu vem? Não vai vir pra cá? E no dia seguinte eu tinha que acordar cedo, porque né, México, Estados Unidos, eles não têm o carnaval assim na cultura, né? Então são coisas que nos chamam atenção, mas... Você sentiu falta disso ou não? Sentia, no momento. Mas sabia que estava fazendo um sacrifício, ou eu diria, no dia seguinte, ou no final de semana seguinte, eu estava viajando. Né? Então, poxa, na Europa... a quantidade de países que eu conheci, Joyce, assim, num curto espaço de tempo, eu digo assim, meu Deus, eu vivi tudo que eu tinha para viver, sabe, num espaço bacana de tempo. Eu conheci muita coisa lá, porque como estudante lá na Europa, tudo é barato, tudo é pela metade do preço. A carteirinha de estudante funciona a plena lá, né? Então, nossa, assim, a gente se juntava, dormia em albergue no final de semana, mas conheci, olha, sinceramente, da Europa... Eu dei muita preferência para a Europa Oriental, assim, porque eu pensava, se um dia eu voltar mais velho, a tendência é de eu ir para os países mais famosos. Né? Então eu vou aproveitar e vou conhecer os países mais diferentes. Né? Então eu fui para a Hungria, eu fui para a Eslováquia, eu fui para a Polônia, Eslovênia, Croácia. Fiz uma viagem para a Croácia, a gente foi em 30 alunos, em 6 barquinhos veleiros. Tudo patrocinado pela União Europeia para a integração dos estudantes. Então, na época, eu paguei a metade do preço. Tipo assim, era um absurdo o preço, assim, para fazer uma viagem dessa, sabe? Velejando, a cada dia a gente dormia numa cidade diferente. Não, era assim, muito legal. Um exemplo aí, né? Para quem está aí nos seus 20 anos, ou se antenem. A gente já volta para conversar. A gente vai ao intervalo e já volta. Que bacana. A Churrascaria Medieval serve diariamente refeições de qualidade em várias opções de churrasco e mais de 22 tipos de saladas. Churrasco com buffet livre a quilo. Oferece também refeições pelo sistema Prato Feito e Marmitex. Churrascaria Medieval, todos os dias ao meio-dia servindo o melhor para você. Em Criciúma, na rua 7 de setembro, 115, Fundos da Colina Veículos. Fone 48 3433 2811. Quando devo controlar os cupins? Antes, durante ou depois do verão?
Eu sou o Claudenir Machado e essa é mais uma dica Alpha Clean. Para você entender melhor, eu vou lhe explicar como funciona o comportamento dos cupins. Os cupins vivem em colônia e são liderados por rei e rainha. Esses podem ter a sua longevidade de até 50 anos e os mesmos, depois da sua morte, pode ser substituído. As suas colônias são divididas em castas, com funções diferentes. Cuidado com os ovos, alimentação e reprodução. Soldados, operários e reprodutores. Os soldados são identificados pela presença de mandíbula e pela cabeça mais escura. Eles são responsáveis pela proteção da colônia de predadores como formigas, entre outros. Os operários não possuem asa e são cegos, e sua função é alimentar a colônia. Os reprodutores, por sua vez, criam asas e estão prontos para liderar uma nova colônia, chamado o voo nupcial, a conhecida revoada, que acontece no início do verão. Nesse período, eles perdem as suas asas, acasalam e procuram fontes de madeira e abrigo para formar seu ninho. Acredita-se que 30% deles conseguem atingir a sua missão, porém 70% morrem mesmo antes de formar o seu par, devido a predadores e a ação do homem. Então, quando você deve efetuar a descupinização? Muitos pensam que fazer o serviço na revoada é a melhor solução. Porém, através dessa pulverização, você vai alcançar somente os insetos alados. O correto é você efetuar o controle a qualquer período do ano. O objetivo é alcançar o ninho onde os cupins estão instalados, mas vale a pena ressaltar que a pulverização é algo que funciona para cupins na revoada. Então isso pode ser usado de uma maneira preventiva dentro da sua residência desde que não esteja infestada com os cupins. Se você gostou, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. E você já sabe, onde a alfa vai, tudo fica clean. Conheça o conceito Levitar, um princípio inovador em saúde e bem-estar. A Clínica Levitar possui serviços com técnicas avançadas que elevam a qualidade de vida através de seus diferenciais nas áreas de osteopatia, pilates terapêutico, tratamento para dores na coluna, dermatofuncional, coach de emagrecimento e microfisioterapia. Clínica Levitar. Fone 3430-0404. Uma clínica de excelência para pessoas de excelência. Nós estamos conversando aqui no Comunicação e Mercado com o executivo Renato Barata Gomes, que nos contou como foi essa sua conquista do mundo, né? Partindo aqui de Criciúma. Um grande incentivo, não é, Renato? Brincadeira, saiu da zona de conforto e foi para o mundo. Bom, Renato, agora nós queremos saber como é que a gente exporta e importa. Claro que você não vai dar uma aula aqui de importação e exportação, né? Porque o tempo é muito curto. Mas a exportação e importação, Renato, as pequenas e médias empresas principais, as grandes empresas têm seus departamentos prontos de pessoas, né, especializadas nisso. As pequenas e médias, elas têm dificuldade e muitas, pelo que eu já li, não é, na minha vida de jornalista, né, porque a gente tem a informação, às vezes cai nas mãos de pessoas erradas, daí desanimam, desiludem, outros complicam para tirar vantagens, não é? Então eu queria que você, assim, nesse tempinho que nós temos, Renato, desmistificasse essa questão da importação e exportação. Como é que uma pequena empresa, como é que um vendedor de limão pode exportar, por exemplo? Você me contou essa história esses dias. Uhum. Assim, para iniciar, eu diria o seguinte: a importação e a exportação são temas complexos, de certa forma, pelas questões de distância, pelas questões culturais. Nem sempre um produto que tu tens no Brasil, por exemplo, e ele é campeão de vendas aqui, e quando tu quer expandir para o exterior, ele tem que ser adaptado para que seja posicionado de forma correta e com sucesso no exterior. Então, sim, os processos de importação e exportação são complexos. São para pessoas especializadas, não é para brincar, não é coisa de é coisa para profissional, não é para amador, né? O que eu percebo assim no mercado, muitas vezes, algumas empresas buscam iniciar um processo de importação ou exportação pensando na oportunidade pontual. Por conta própria. Por conta própria ou querendo tomar um gancho de um momento que está benéfico para importar, por exemplo. O câmbio está legal, eu vou importar de qualquer jeito, importei, depois eu vejo o que eu faço, certo? Sem um planejamento, sem fazer um estudo prévio, sem analisar com bastante
assim, profundidade as questões de custos, sem entender, né, os detalhes dentro de um processo. Isso a gente percebe muito em empresas que buscam a UNQ como empresa especializada, esse momento onde a gente, peraí, vamos dar um passo atrás, vamos sentar, vamos entender qual é o produto que tu precisas, vamos entender qual é a legislação brasileira na importação desse produto, para verificar se existe algum órgão que precisa fiscalizar esse produto, né? Por exemplo, brinquedo. Brinquedo na importação para o Brasil, a gente precisa do laudo do Inmetro. Então eu não posso ir para o Panamá, comprar um container de brinquedo, botar no container e trazer, né? Porque o container vai ficar parado no porto. Então no passado a gente percebia muito isso, né? Falhas no início do processo resultavam em custos e prejuízo aqui, quando o produto chegava no Brasil. Aí a pessoa desistia de importar. Desistia e nunca mais fazia, né? Na exportação a mesma coisa. Às vezes a pessoa confiava em oportunistas que entram naquele negócio, prometem mundos e fundos. Oportunistas de plantão. Vende a prazo, que eu conheço aquele cara que vai comprar, e o cara nunca paga, o brasileiro, né? Então, aquele o do exterior, né? O do exterior, o importador, né? Exatamente. O importador lá fora. Existia muita gente que entrava no negócio, prometia, faziam promessas de coisas que não eram verídicas, não estudavam muitas vezes a idoneidade daquele cliente no exterior, e de repente o exportador brasileiro toma um calote, mesma coisa, gera o trauma, nunca mais vou exportar na minha vida. Então, empresas como a nossa... Pois é, exatamente a ONQ. A ONQ é uma trading, né? Você diz. Trading é porque faz o comércio, né? Intermedia o comércio. Vocês não têm um produto para exportar e nem importam um produto como trading. Mas vocês ajudam as empresas que querem importar e exportar. Como é que é exatamente o trabalho de vocês? O termo trading, ele é até um pouco mistificado, porque... esse termo trading, literalmente, como a gente costuma falar aqui, é o apelido, vamos dizer, ele tem mais a ver realmente com essa questão comercial. Sim. Tá? E empresas como a UNQ, que se dedicam mais ao serviço e à consultoria, eles costumam chamar de comerciais importadoras ou exportadoras. A gente poderia também prestar o serviço de distribuição, não foi o nosso foco como planejamento estratégico. Por quê? Porque a gente sempre sentiu que a gente poderia ajudar o pequeno a chegar no exterior de forma direta, para desonerar, para conseguir ter mais vantagem competitiva, e a gente ser remunerado pelo papel do consultor, né? Ser o braço direito do nosso cliente. Então é assim, eu tenho uma loja que vende diversos produtos de decoração, né? Diga, eu não tenho, tá? Mas faz de conta que eu tenho, eu adoraria ter. Aí eu quero importar um container de produtos de decoração. Aí eu procuro vocês. Exatamente. E daí o que vocês vão fazer? Então, por exemplo, a empresa quer começar a importar e não sabe da onde que eu devo importar, de qual país tem melhores produtos. Eu não sei se eu faço via aéreo, se eu faço via rodoviário, se eu faço via marítimo. E tem aquele monte de papel para preencher, eu não sei pela internet. Perfeito, blá, 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 eu não sei que isso. papéis eu preencho, eu não sei qual é a legislação, eu desconheço os impostos que vão incidir na importação. Então, esses clientes nos buscam. Aí eu sento com vocês na ONQ, ou vocês vão na minha loja. Perfeito. E aí a gente começa a analisar. Tudo. Exatamente. Olha, para o teu processo é mais interessante fazer o marítimo, porque, vamos supor, da China, um processo aéreo num volume muito grande, às vezes inviabiliza. Então, o marítimo acaba sendo o modal de transporte mais fácil. Olha, se tu quiseres trazer um produto de bambu, tu vai precisar de um laudo fitossanitário, entendeu? São coisas assim de detalhes que às vezes o cliente, eu achei aquela cadeira de bambu tão bonita, vou trazer. E não se liga nessas questões de legislação aduaneira, não conhece os impostos. Então a gente faz os passos principais: desenvolver um bom fornecedor, então encontrar um fornecedor que já conheça o Brasil, que já entenda das necessidades do Brasil quanto à qualidade. Depois a gente faz uma estimativa de custo, né? Então a gente vê para aquele determinado produto que o cliente quer trazer, qual a quantidade que ele quer trazer, né? Quanto que custaria esse produto lá na origem, e depois a gente faz todo o custo de importação. Quanto que vai custar o transporte,
quanto que vai custar as despesas no porto, quanto que vai custar o transporte nacional e quanto que vão custar os impostos que o Brasil exige que sejam pagos na importação. Né? Dali a gente vai ter uma planilha onde a gente vai dizer para o nosso cliente, olha, aquela cadeira de bambu que tu comprou por $10 vai chegar aqui por R$100, por exemplo. Né? Então, o cliente com o valor em reais já posto na loja, ele vai conseguir mensurar, pô, vale a pena importar, não vale a pena. E vocês ajudam todo, no caso é o NQ, a trading, ela acompanha todo esse processo, faz a papelada, o processo porta tudo. A porta. Né? A nossa intenção é trabalhar como se fosse o setor de importação ou o setor de exportação terceirizado dessa empresa. Então, assim, todo o trâmite de importação ou exportação vai ser coordenado, né, gerido pela UNQ. Exatamente para que o cliente não tenha que focar num processo que não é a especialidade dele. Né? Então, o cliente foca no produto dele, no mercado dele, nas vendas dele, e a UNQ trabalha toda essa parte de burocrática e de procedimentos de importação ou exportação para o cliente. Nós temos uma agricultura bastante familiar aqui na região, nós já estamos quase acabando, acho que esse vai ser outro programa, vai ser outra entrevista. Mas um agricultor, por exemplo, que esses dias você me falou do tal do limão, eu fiquei impressionada com essa história. É incrível como o agronegócio no Brasil tem potencial. Nós temos recursos, nós temos diversos produtores familiares que muitas vezes tem medo ou desconhece as formas de conseguir ampliar mercado e expandir mercado para o exterior. Então, as cooperativas, nesse caso, entram com um grande agregador de valor, porque eles têm o contato com os produtores, eles compram desses produtores e dali exportam. Esse caso do limão, para mim, foi uma surpresa, porque a gente tem uma parceria com uma empresa espanhola na importação e exportação, e eles me buscavam assim, Renato, a gente precisa de limão. E eram quantidades, Joyce, assim, significativas, sabe? E na época eu, poxa, como é que eu vou achar um produtor de limão? E comecei a ligar. Então liguei para alguns produtores, muita gente não tinha interesse porque achava muito complexo. E até que eu encontrei uma cooperativa no Rio Grande do Sul. Então, poxa, o pessoal altamente estruturado, uma gestão profissional. E eu penso que a parceria com empresas como a nossa, né, junto com cooperativas, poxa, quantos produtos brasileiros a gente consegue colocar lá fora, né? Frutas, que são assim, aqui no Brasil tem tanta variedade. Preço bem competitivo e bem melhor, né? Com certeza. Para o produtor. E às vezes qualidade, né? Porque na Europa, assim, existe muita falta de diversas frutas. Eu lembro na Alemanha, nossa, um limão era caríssimo, um limão. Eles vendiam por unidade, eu lembro. Então, poxa, se a gente unir, valorizar o que nós temos de diferente, de forma profissional, eu acho que existe um grande potencial assim, de exportação para produtos brasileiros. Com certeza. Olha, Renato, a Criciúma e região agradece, tá? Por você e o Marcelo, né? Nossa, a gente que agradece. Estudado tanto, trabalhado tanto, pesquisado, se informado e estarem aqui agora prestando esse serviço para a gente. Muito obrigada pela entrevista e muito obrigada pelo trabalho de vocês. Eu que agradeço, Joyce. Eu e o Marcelo mandamos um abraço para todo mundo e para os telespectadores. Então, gente, o NQ, né, é uma trade, né, fazer um comercial aí, ela tem um comercialzinho, o NQ... Atenção que o seu negócio merece. Atenção que o seu negócio merece. Valeu, muito obrigada pela sua companhia. Comunicação e mercado.